Olá, meus amigos, futuros escreventes do Tribunal de Justiça, futuros concursados. É mais um dia de alegria receber aqui um ex-aluno. E você que está nos assistindo agora, saiba, você já está convidado também para nos dar uma entrevista. Então, logo obtenha a sua aprovação. Como hoje vai dar a estará aqui conosco o Moisés, que é um ex-aluno que eu tenho muita alegria e muita honra de recebê-lo. Afinal, ele fez parte da turma do Douglas 1, lá em 2021, para o concurso de escrevente técnico judiciário do TJSP, e deu tudo certo. Hoje ele é escrevente, hoje ele estará aqui conosco para contar um pouquinho da sua história e para inspirar você que está assistindo, para inspirar você que está com dificuldade, eventualmente desanimado. Saiba que ele é casado, tem 3 filhos, estudou todo o tempo trabalhando e nem por isso deixou de conquistar o seu objetivo. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que ele tem um bebê, ele troca a fralda, mas missão dada é missão cumprida. Moisés, vem para cá contar um pouquinho da sua história, por favor, e muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. É assim mesmo, Moisés? Você que foi já foi sargento do Exército, missão dada, missão cumprida? É isso aí, muito boa noite, né? Primeiramente. E, na verdade, professor, a honra, a satisfação é toda minha, não é? Havia alguns dias atrás aí recebido mensagem do direção, né, pelo WhatsApp, para que tivesse aí essa oportunidade de entrevista e, para mim, é uma honra muito grande contar um pouco dessa experiência. Não é verdade, não é? Eu comecei a estudar, né, ainda bem jovem, estudando só, né? Não tinha muito direcionamento, mas gostava de estudar, né? Então, pegava apostila, uma enciclopédia aqui, uma gramática, não é? E dessa forma eu consegui passar no meu primeiro concurso, como o professor agora há pouco mencionou, que foi a prova da ESA. Então, fui sargento de carreira ali do Exército, né? Fiquei exatamente 7 anos e 12 dias no Exército e posteriormente consegui ser aprovado no outro concurso e acabei ali me desligando da caserna, né? Entendi. E o Exército, né, é famoso pela disciplina que impõe aos seus integrantes. Essa disciplina ajuda, de alguma forma, no estudo para concurso público? Ah, com certeza, né? Eu acredito que a disciplina ela seja efetiva ali para todos os campos da vida, né? Não somente ali para o desenvolvimento, né, o aprimoramento de conteúdo teórico para concurso ou para qualquer outro processo seletivo, mas para a vida como um todo. Então, assim, a bagagem que eu herdei, né, por conta dessa minha experiência profissional, acredito eu que tenha contribuído bastante para essa minha maturidade. E também conheci pessoas lá dentro da caserna que também tinham hábitos, né, de estudos semelhantes aos meus, então a gente sempre trocava dicas, informações, até mesmo de editais, né, que eram ali à época publicados, então nós tínhamos essa troca de informação, de experiência, e isso com certeza contribuiu bastante. E, Moisés, explica para gente o que é caserna e se você estudou para o TJ, você ainda estava lá como militar? Na verdade, nós temos algumas terminologias próprias, não é? Que são desconhecidas ou pouco conhecidas, né, no meio civil, né? A caserna é o próprio convívio militar, não é? É o ambiente de quartel, não é? É o aquartelamento, não é? A vida, é o convívio ali.
no rol das rotinas militares. Então, naquele convívio, né, e eu morei, né, não somente trabalhei, como morei no quartel, né, ao longo desse período, porque eu ainda era solteiro, né, eu não, eu vim lá do Nordeste, né, vim trabalhar em São Paulo, né, cursei o meu curso de formação de sargento no Rio de Janeiro, mas vim trabalhar em São Paulo. Então, era solteiro, não conhecia ninguém aqui em São Paulo, e acabei morando ao longo desses anos no quartel. Então, assim, toda a minha vida, né, toda a minha rotina era desenvolvida ali naquele ambiente. Então, acabava que a gente conhecia muita gente, né, tinha muito contato, a comunicação é intensa e constante ali com as pessoas do nosso convívio. Entendi. E foi. Eu até estava aqui me lembrando, você falando, né? Estava aqui me lembrando que quando me alistei para o serviço militar obrigatório, eu estava já de olho no concurso do TJ. De olho no concurso do TJ. E saiu o edital, e eu fui publicar, e aí eu fiz a prova e comecei lá o meu processo de seleção, né, de alistamento do serviço militar obrigatório. E até que eu fui seguindo de fase, e no meio do caminho fiz a prova. E aí tinha mais um dia para voltar, acho que depois do exame médico, e nessa data eu já tinha o diário oficial com a minha aprovação. E aí os tenentes de fazendo a seleção, né? Falou, alguém quer falar alguma coisa? Então, eu falei, eu queria, tal. Eu falei assim, olha, fui com o diário oficial na mão, né? Naquela época era impressa, fui com o diário oficial na mão, falei, olha, passei no concurso aqui para escrever e tal. Ela falou assim, meus parabéns. O senhor está com a vida feita. Tá, eu vou conversar aqui com o meu superior aqui para dispensá-lo do serviço militar obrigatório, né? E depois, no dia do juramento à bandeira, ele falou assim para todo mundo: olha, esse aqui já passou no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça, é um ótimo exemplo a ser seguido para vocês. E eu estou falando isso para te perguntar, né? Ele sabia tudo de concurso público, esse tenente que estava no processo seletivo ali me fazendo alistamento, né? É muito comum lá no Exército se falar em outros concursos e tal. E quando que veio Sim. a ideia de sair do Exército e fazer concurso para um tribunal? Na verdade, assim, quando eu entrei no Exército, né, assim, minha idade, né, minha faixa etária já estava fora ali do rol da possibilidade de eu prestar para o oficialato. A prova convencional da carreira de oficial, né, do oficial general que nós vemos, ela se dá ali pela Escola Preparatória de Cadetes, né, no caso do Exército, a SPSEX, e da SPSEX o encaminhamento para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que fica em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Mas aí minha faixa etária já tinha se dado ali, né, se encerrado. Eu tinha um conhecimento assim muito, é o que eu falei, eu estudava por conta própria, mas eu tinha um conhecimento muito limitado, né, dessa coisa mesmo, das escolas, da formação. A primeira vez que eu ouvi falar na AMAN foi de um sargento músico que era um conhecido nosso, né, que ele era de Manaus, ele tinha servido naquela ocasião, acho que no Mato Grosso, e tinha ido para Paraíba. Ele falou em Amã, eu não sabia nem o que era, né? Para mim era um palavrão, não tinha a menor ideia. E no quartel, quando eu também fui dispensado no excesso do contingente, e a dica que eles deram para a gente à época foi essa: só quem quiser seguir no quartel tal, faz a prova da ESA, né? Aí vocês vão lá fazer, né? Os quartéis lá são quartéis de arma, né? Infantaria, cavalaria, né? Aí vocês vão para Três Corações se formar, né? Mas eu não tinha noção nenhuma. Eu deixei aquilo para lá, né? Tinha minha vida escolar, estava pleiteando outras coisas. Eu fui aluno de escola técnica federal, né? E no determinado momento me ocorreu de tentar isso aí. Eu digo, olha, eu ainda não prestei o concurso militar, mas eu acho que pelo andar da carruagem eu consigo levar e ser aprovado. Então fui lá e estudei, mas eu já tinha ideia de fazer alguns outros concursos. Não tinha amadurecido ainda a ideia do judiciário, porque assim eu me considerava muito limitado nos conteúdos de legislação.
Então, assim, direito constitucional para mim era um bicho de sete cabeças, né? Não tinha a menor ideia de como estudar aquilo. E então, assim, na época eu era muito bom em conteúdos de português e matemática, até conhecimentos gerais, como história e geografia, mas era muito, tinha um aprendizado muito, ou nenhum, né, deficitário, no que diz respeito aí a conteúdos de legislação. Então eu achava, assim, um candidato muito fraco para prestar esse tipo de prova, mas já ouvia falar muito bem, né? Lá na Paraíba era um concurso bastante procurado, né, o de oficial de justiça, né, o de técnico administrativo para o TJPB. Então, já naquele momento, já havia um certo interesse da minha parte, uma curiosidade, né, em buscar isso aí, mas só um pouco mais à frente, só depois que eu adquiri uma certa, como é que eu posso dizer, maturidade, né, que eu aprendi a estudar um pouco melhor, buscar as fontes de estudo, que não fosse somente a minha boa vontade, né, foi a partir daí que, de fato, eu concretizei essa ideia de estudar para concurso de judiciário. E sim, né, no quartel a gente... o militar, existe dois tipos de militar. Aquele carreirista, né, que ele já faz a prova pensando, né, em completar os 30 anos dentro da força, né, e fazer aqueles cursos operacionais, como paraquedista, guerra na selva, né, que são cursos dificílimos até mesmo para se candidatar, né? Mas ao mesmo tempo existem aqueles que são concurseiros natos. Então, muito militar, né, inclusive até mesmo no meio dos oficiais, já falavam muito em concursos, né? Inclusive tivemos militares de carreira, né, capitães que foram embora passando em concursos como Receita Federal, Tribunal de Contas, né, esses concursos que são considerados aí de topo, porque eles já tinham também essa cultura de estudar e de até mesmo passar dica de material ali para os outros militares. Só entrando no ensejo, né, que o professor mencionou que do fato de ter sido aprovado no TJ e ter sido dispensado, né? Tivemos um caso no quartel, só que foi exatamente ao contrário. Era um aluno que tinha acabado de ser aprovado na FUVEST e insistiu em servir. Aí o pessoal quis matar ele lá, né? Porque todo mundo queria passar no vestibular da FUVEST e o camarada queria o serviço obrigatório. Aí eu fui conversar com ele, eu digo, filho, por que você está insistindo em prestar o serviço obrigatório? Isso aqui você vai ficar um ano, né? Você tem uma oportunidade de cursar a universidade pública. Ele mencionou, não, sargento, eu fiz o vestibular, mas na verdade eu quero entrar na AMAN, eu quero fazer carreira de oficial. E ele sentava ali no serviço, no intervalo do serviço, eu tirei vários serviços com ele, né? Ele sentava, pegava aquela apostilazinha dele e realmente ele passou. Passou na prova de cadete, foi cursar a Academia Militar das Agulhas Negras e hoje é oficial do Exército. Então, assim, lá dentro se tem uma cultura também, um incentivo ao estudo. Muito, muito, muito legal isso. E eu estava aqui vendo você falar da dificuldade de encontrar um material ou da maturidade. Então, como é que você foi, como é que você ficou sabendo do direção? Como é que você usou o material do direção? E foi assim, você assistia mais às aulas, você via mais, lia mais os PDFs? Como é que se deu aí esse processo de estudo ali com a sua maturidade? O que fez mais sentido para você? Eu estou te perguntando porque não existe uma receita de bolo, cada um tem, não é, a forma com a qual acaba rendendo mais, mas, Moisés, às vezes as pessoas vão te escutar o que você vai dizer agora e vão pensar, caramba, é isso, por que eu não pensei nisso antes? Eu tenho certeza que isso vai funcionar para mim, eventualmente vão experimentar, vão gostar e às vezes é isso que vai acabar fazendo com que elas sejam aprovadas. Então, conta um pouquinho para a gente aí como é que foi a sua relação com o material e como você aproveitou da melhor maneira essa direção. O material excelente, né? Acho que dispensa comentários. Só fazendo um adendo em relação a essa questão do material, quando e isso vai acontecer e vai ser bastante recorrente, principalmente aqueles candidatos mais novos, né, que estão começando, né, nessa vida de estudar para processos seletivos, para concursos.
existem aqueles caroneiros que eles agem como metralhadora, né? Isso, quem for assistir aula, que tiver chat, né, ou tiver grupos, vai ver. Vem aquele bombardeio de material. Eu achei não sei o que, não sei aonde, achei, e fica. Humanamente é impossível. Ou se tem foco, ou se escolhe um material de qualidade para se estudar, ou não se consegue estudar. Ninguém vai sair lendo zilhões de enciclopédias para estudar para um concurso. Então, isso aí é muito. Eu já cansei de ver ao longo desses anos que venho estudando para concurso. Vai aparecer, né, os espertalhões de plantão, dando aquele monte de palpite, e é curioso porque é gente que não passa em nada. Né? Não passa, não tem foco, atrapalha quem quer estudar, né? Faz piadinha o tempo todo e fica soltando esse tipo de informação que mais confunde do que auxilia. Né? Agora, o material, né, o direção como um todo, eu conheci porque assim, eu já acompanhava o professor Arthur no YouTube, né? Eu tinha um maior respeito, né? Ele contando a trajetória dele, né? Desde a época que ele ingressou no ITA, né? Então ele foi comentando ali da trajetória e eu comecei a acompanhar, né? O perfil ali específico do professor Arthur. E por coincidência, né? Graças a Deus, eu descobri que ele tinha essa ligação com direção. Então também passei a acompanhar a direção quando tomei conhecimento de que haveria, né, um curso, né, um direcionamento, uma preparação para quem quisesse fazer ali o concurso do TJ. Era um edital que tinha uma previsão, salvo me engano, já ali final de 2020, não aconteceu, né? Depois, posteriormente, foi divulgado de que esse concurso seria em julho, e no final das contas ele se deu ali no final de outubro, né, de 21. Então, eu fui acompanhando ali inicialmente o Finalmente Escrevente, né, aquelas aulas ao vivo. Eu ia lá, né, ajudar minha esposa, estava lavando louça ali na cozinha, estava arrumando uma coisa ou outra e acompanhando ali aquelas aulas. E às vezes eu tinha o desprazer de deixar o chat ligado. É a pior coisa do mundo para quem está estudando. Porque tem aqueles candidatos que realmente têm uma curiosidade, faz uma pergunta no intuito de aprender, e tem aquelas pessoas que vêm disseminar inveja, não é? Vêm trazer picuinha de cursinhos, né, de preparatórios concorrentes, coisa que não tem o menor cabimento. Né? Então, aí eu resolvi fazer isso. Até o professor Arthur falava isso nas aulas de raciocínio lógico, né? Não, pessoal, fecha o chat aí. Quem quer estudar não vai ficar com isso aí aberto, dando palpite. Então, aí eu fechei, fui acompanhando as aulas e fui agraciado com um sorteio, né? De uma mentoria gratuita de um mês. Eu lembro que o professor mencionou, olha, coloca lá o nome e tal, você sorteado de 50 pessoas, etc. Bom, eu pensei, o não eu já tenho. Né? Não custa nada eu tentar o sim. Então fui lá, coloquei minhas credenciais e, para minha felicidade, eu fui contemplado. Né? E fui justamente aluno do professor Douglas Oliveira. Né? Para mim foi uma maravilha, uma mentoria que me ajudou muito, me auxiliou a ter um controle da carga horária, porque, assim, tendo em vista que eu trabalhava em regime integral o dia inteiro, levando-se em conta o cansaço à noite, né, e toda a obrigação que a gente tem em casa, né, de cuidar de criança, de estar auxiliando a esposa também, para mim foi um norte muito bom, né, ter aquela grade, né, com as metas diárias, com as metas semanais, a distribuição percentual de conteúdo, que evita com que estudemos só aquilo que nos agrada, né? Então, assim, para mim foi muito bom o material, né? Depois eu acabei aderindo ali ao PDF 2.0, que é um material, né? Material de altíssima qualidade, e os professores também, né? Dispensa comentário. Pessoal, é uma equipe muito boa, que realmente conhece, tem experiência de concurso público, porque tem cursinhos, né, tem preparatórios fora que às vezes tem professores bons, mas que não têm essa experiência. E isso ajuda muito na hora de direcionar o aluno. Né? Então, eu lembro também, né, eu não esqueço de uma frase do professor Vitor Dalto, né? Nós não estamos preocupados em ter concurseiros, nós queremos ter concursados. Né? Isso foi uma frase que me marcou, porque eu acredito que quem
trabalha, né, nesse ramo tem que ter esse foco. Não adianta a gente fazer propaganda de um material, né, espalhar aquilo para todo mundo e, no final das contas, ele não ter eficiência ou a eficácia que é o resultado final. Então, em relação à direção, eu só tenho a agradecer, né, e com certeza é um material que eu indico para todos aqueles que realmente querem ser aprovados em concurso público. E quem está assistindo, né? E você falou, foi muito preciso nas suas considerações, Moisés. Tem muito material disponível hoje em dia, inclusive de maneira gratuita, no YouTube. O que não faltam são aulas de, não é? Acho que até mesmo de normas da corregedoria, que é difícil encontrar professores, sei lá, deve ter mais de 20, não é? Muita gente que estudou, que passou no concurso, ou que às vezes tem gente que quer ser professor, né? E não dá aula em nenhuma escola, mas vai lá no YouTube e começa a dar aula para meia dúzia, etc. E tal. E aí o importante é que a gente tem uma gama de materiais que a gente pode dizer que é infinita, inclusive boa parte de maneira gratuita. A gente tem pouco tempo, o tempo é finito até a data da prova, vai acabar e a gente precisa de um material, e um material em que a gente confie o suficiente para não ficar olhando para os lados, para não ficar procurando outro material, porque malemar a gente vai dar conta do material, de um material que a gente tenha. Então, muito importante escolher o material correto, confiar e segui-lo, né? E aí a gente tem um aprovado no TJSP que está recomendando, fez uso do material e está recomendando aí para vocês, futuros concurseiros do TJ, né? Concurseiros do TJ e ex-futuros concurseiros, futuros concursados. Moisés, olha só, o pessoal quer saber do ponto de vista prático, quantas horas você trabalhava por dia e quantas horas você estudava por dia? Meu trabalho ele era o seguinte, né? Formalmente ele era das 8 às 17. Só que na prática, assim, foi um período turbulento, eu acredito que para todos, né? Porque pegou ali essa situação de pandemia. E assim, eu acabei assumindo uma chefia, né, no setor que eu trabalhava na área financeira dentro da universidade, né. E na nossa unidade, o nosso setor teve um problema, a diretora teve que afastar ali pessoas que tinham determinados cargos de chefia, né, perdão, funções de chefia, e Tá. uma dessas chefias recaiu sobre mim. Então, assim, esse tipo de função dentro de uma estrutura universitária, né, a gente está falando de uma estrutura onde nós temos professores que trabalham em regime integral, e regime integral para docente é algo assim, meia-noite eles estão fazendo pedido de diária, 10 horas da noite eles estão prestando conta de uma viagem que fizeram para o estrangeiro, então eles, na concepção dessas pessoas, elas acham que nós também temos que nos submeter a esse tipo de rotina. E aconteceu por vezes, né, de assim, eu ter reunião 8 horas da manhã, então 15 para as 8, o equipamento tinha que estar montado, né? 5 horas da tarde era o final do expediente, mas tinha professor me ligando 5 e meia, 15 para as 6. Eu tive reuniões 6 e 15 da tarde, né? E isso não era uma coisa rara, era algo constante. Então, na prática, eu só conseguia estudar depois das 6 e meia da tarde, né? Quando não havia nada mais superveniente, né? Para que atrapalhasse essa rotina. Então, assim, na prática, eu acabei cronometrando de uma forma que eu conseguia estudar. É de 6 e meia, né? Então, eu dava um intervalo ali para janta, para refeição à noite, e ia estudando ali até, dependendo do conteúdo, 10, 10 e meia da noite. Assim, mas no total, eu consegui estudar até 2 horas, ou quando eu era muito feliz, 2 horas e meia. Mais do que isso, era inviável, porque realmente assim a rotina de trabalho era muito puxada, né? Era bem fatigante. Eu até hoje me pergunto como eu conseguia assim, ter vontade para estudar. Mas isso foi outra coisa que me marcou, né, em relação à direção. A sinceridade da equipe, no sentido de
mostrar que é possível estudar em condições adversas, e é verdade, né? Eu posso falar isso para vocês, porque isso era uma das coisas também que me fazia não querer procurar cursos preparatórios, porque eu escutei muita gente, né? Inclusive pessoas famosas, né, no meio dos cursos preparatórios, dizer assim: não, você só passa se estudar 8 horas por dia, porque não sei o quê, você tem que pegar 2 horas da manhã tomando banho e decorar tabela de processo penal e não sei o quê. Cansei de escutar isso. Então, dizer, olha, não vai dar. Eu não tenho. É humanamente impossível acompanhar essa gente. Eu vou estudar do meu jeito, eu vou fazer acontecer, só que infelizmente tem alguns detalhes que, sem o direcionamento correto, acaba que nós pecamos ali na hora da prova, que é aprender é importante, realmente. Né, para mim, hoje, essa bagagem de aprendizado no dia a dia, ela tem funcionado. Mas na hora da prova, o que importa é passar na prova, né? Não adianta aprender, dar aula para os outros e chegar na prova não saber resolver as questões. Então, esse é o foco. Né? É isso que eu tenho a dizer para os colegas que hoje estão pleiteando, né, uma vaga no concurso do TJ, ou até mesmo quem está pleiteando em outros concursos, que tem que ter esse foco. Né? E o Direção, com certeza, é um grupo, né, é uma empresa que trabalha focada nisso aí. E nessa época, suas filhas estavam com quantos anos de idade? Quanto tempo você tinha de casado aí? De casado, eu tinha ali entre 8 e 9 anos, né? Eu faço 10 Tá. agora em outubro próximo, mas minhas filhas era assim, eu tinha uma que ia fazer, já tinha 4 anos, uma tinha 4 anos, a outra tinha 1 ano e pouco, e minha esposa estava grávida da terceira. Né? Ah, Então, olha só. assim, foi bastante corrido, né? E essa questão profissional, né, que eu mencionei, minha situação profissional anterior, era bem complicada, até nesse sentido da rotina pessoal também. Né, porque imagine o seguinte, estávamos trabalhando ainda, né, numa condição remota, então as reuniões eram dentro de casa, né, eu tinha que improvisar o espaço, né, porque as meninas também, a mais velha já tinha escola ali também, ela tinha que fazer as atividades da escola, e a gente só tem uma mesa na sala ali para fazer tudo isso. Então tinha que criar o ambiente, eu tinha reuniões, eu tinha contato com fornecedores, né? A gente trabalhava na área financeira, com a parte de compras, então tinha licitações, tinha conversa, fechamento de compra com fornecedores, né? Tinha reuniões com docentes, né? Por conta de despesas, né? De verbas que eles utilizavam. Né? É que assim, eu era chefe do setor de compras, mas num determinado momento eu assumi interinamente a área toda. Né? Então, assim, além de eu atender esse público externo, eu atendi o interno e também assessorava os colegas da área. Então, toda vez que tinha uma dúvida ou que precisava de uma tomada de decisão, eles vinham lá, meu WhatsApp ficava o dia inteiro ali à disposição desse efetivo. Né? Então, essa era uma correria enorme. Às vezes eu ia fazer uma compra ali perto, né? O telefone tocava. Né? E às vezes a diretora tinha uma reunião ali, né? Tocava o telefone, a professora tal, aqui em 15 minutos que ia entrar contigo no Meet. Era assim. Então era uma correria enorme, né? Aí quando eu assumi isso, eu pensei, eu digo, meu Deus, não vou conseguir mais estudar. E eu tinha acabado de comprar o material de direção. Eu comprei, estava terminando, né? Já estava ali pela metade, né? Na última metade, né? Da mentoria gratuita. Aí me acontece tudo isso. Mas graças a Deus, né, eu consegui botar a cabeça no lugar, né, já com essa orientação de se organizar, de ter essa ideia de planejamento, isso facilitou bastante para que eu continuasse e, graças a Deus, aí chegasse ao final e conseguisse a aprovação.
Que legal. E é muito importante isso que você está falando, porque realmente, se for dar ouvidos, né, a tudo que falam na internet, os pensamentos são muito mais negativos, né? A energia negativa é impressionante. E facilmente, aí é muito fácil você falar, puxa, eu trabalho o dia inteiro, então eu não vou passar. Nós entrevistamos recentemente a Natália, que também é do Finalmente Escrever 21, e ela só estudava. E é muito importante a gente ter esse contraponto. Moisés trabalhava, e vocês viram pelo relato dele que não só trabalhava muito, mas também tinha muitas responsabilidades. E isso provoca um desgaste não só físico, além da época, do período de pandemia por qual passávamos, né, de incertezas, também, inevitavelmente, um desgaste mental. E você vê a sinceridade dele, olha, começava a estudar mais ou menos 18h30, ia quando dava até 22h30, mas eu tinha que continuar ajudando aqui em casa, a esposa, lavar louça, trocar fralda, e isso fazia com que nas melhores noites eu tivesse estudado 2 horas e meia. Conta pra gente, Moisés, quanto tempo você estudou nesse ritmo, de 18h30 a 22h30, vamos dizer, bruto, o que estava dando mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia líquida, e como você fez as revisões e quantas questões mais ou menos você deve ter feito nesse período? Olha, questões eu não consigo contar assim, porque eu fiz muito de material impresso, né? Mas assim, quando eu adquiri na época ali o PDF 2.0, né, que era linkado ali ao outro site, né, de concurso, lá ele dava uma estatística e eu já tinha ali aproximadamente 7.000 questões, né? Mas assim, a parte, o tempo que eu gastei estudando, né, o período, né, os meses que eu levei aí me preparando, foi algo ali do final de fevereiro, né, de 2021, até a antevéspera da prova. A prova foi dia 31 de outubro, né, de 2021. E eu estudei ali até o dia 29, né? Eu fiz a última revisão da madrugada de 29 para 30. Então, durante esse período, eu fui me preparando da melhor forma possível. Eu fazia uma revisão, né? Que é uma ferramenta que é muito comentada hoje, chamada Caderno de Erros, né? Eu fazia isso aos domingos, era um horário que eu pegava ali, parava só para ver o que eu tinha feito errado e por que eu tinha errado. Então eu fazia esses apontamentos, né, manuscrito, porque eu já tinha o PDF 2.0, eu podia fazer ali na plataforma, mas eu escrevia para ajudar a memorizar de uma maneira, principalmente processo civil, né? Processo civil era meu calcanhar de Aquiles. Então, foi uma das matérias que eu mais fiz ali, que eu mais atuei no caderno de erros. Então, acontecia assim, eu estudava de segunda a sábado. Sábado, só reiterando, né, que eu mencionei que eu tinha essa rotina, ela se dava de segunda a sexta. No sábado, eu tinha, digamos, um pouco mais de folga, então eu conseguia estudar durante ali uma parte maior da manhã, né? Umas 4 horas ali. E no domingo eu fazia o seguinte: domingo era um dia de descanso, mas eu fazia o caderno de erros. Então, domingo eu ia para a missa ali com a família, né? Elas costumavam ir para a casa do meu sogro, né? Meu sogro ficava lá fazendo almoço, churrasco, tal. Eu deixava elas lá e voltava sozinho para casa, né? Então eu aproveitava ali a tarde de domingo para fazer o caderno de erros. Então eu não estudava conteúdo novo. Eu pegava só as questões que eu tinha errado ali ao longo da semana, fazia aquela triagem e fazia os apontamentos de onde, né, onde tinha sido o erro e por que eu tinha errado, e eu ia e transcrevia a resposta correta e memorizava aquilo para refazer posteriormente, né? Então, refazer aqueles exercícios ajudou também bastante ali a fixar o conteúdo. Olha só, se fazia uma revisão aí, então, semanal e com as questões erradas, né?
Poxa, muito legal. Eu costumo dizer assim, não é, que se você fizer uma vez, fizer 2 vezes uma questão que errou, você não erra nunca mais, tá? Não erra nunca mais. E fazer questão que errou é muito mais útil do que refazer questões que você acertou, né? Da mesma forma, isso é o que a gente chama hoje de revisão ativa. É você ir atrás daquilo que te falta. Isso é muito mais eficaz do que ficar, por exemplo, relendo o material. Reler o material faz você imaginar ou pensar que já sabe tudo, que não é verdade, né? A questão errada, ela é muito, muito boa para esse tipo de revisão. Funciona muito bem. Moisés, vamos falar das suas dificuldades aí com a matéria. Você estudou muito português, matemática, raciocínio lógico e informática, ou seja, as matérias que não são de direito e que correspondem a 60% da prova. O direito, assim, como é que foi começar a estudar direito? Era totalmente estranho. Eu imagino que você, como ex-militar, tivesse dificuldade, tivesse facilidade com o português, com a matemática e o raciocínio lógico, ou eu estou errado? Na verdade, essas matérias eu tinha uma facilidade muito grande. O raciocínio lógico, quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha dificuldade, mas eu comecei a acompanhar algumas videoaulas, né, alguns materiais, exercícios, comecei a fazer e abriu minha mente assim de uma forma que raciocínio lógico deixou de ser um bicho de sete cabeças para mim, né? Agora o conteúdo assim que sempre me causou assim o temor, né? Foi direito processual, sobretudo processo civil. E, ironicamente, é o que hoje no dia a dia eu faço uso, né? Eu me utilizo porque eu trabalho no ofício de família, né? Ofício de família e das sucessões. Trabalho no quarto ofício aqui em Santo André. Então, é o conteúdo que a gente utiliza no dia a dia, né? O processo civil. E era justamente o que eu temia. Eu dizia assim: olha, essa prova, se eu acertar uma, vai ser muito, né? Graças a Deus que nessa última que eu fiz foi ao contrário, né? É, eu, eu praticamente fechei, mas teve uma que eu fiquei na dúvida, mas assim, eu errei apenas uma, né, para minha felicidade, Olha, né? E era uma matéria que eu, assim, se não zerasse, acertava uma. Eu tinha uma dificuldade enorme de entender a terminologia, os prazos nem se fala, né? Os prazos faziam uma confusão enorme. E quando não, eu trazia coisa do direito do processo penal. Eu fazia aquela salada, né? Aquela miscelânea, que é outra coisa que eu falo para o pessoal também. Não estudem casado processo penal com processo civil. Acabou de estudar civil, vai estudar penal, acabou de estudar penal, vai estudar civil, porque vai confundir, né? Essa coisa, prazos suspensão de prazo, interrupção de prazo, aí tem coisa que no processo penal é de um jeito, tem coisa que no processo civil é outro, você vai fazer confusão. Então, não é bom estudar essas duas matérias juntas, né? É interessante ali escalonar na semana para assimilar ali de uma maneira mais tranquila. espaçar, né? Sim. Diz a lenda que numa prova oral aí o examinador perguntou para o candidato: qual é o prazo disso? 24 horas. Qual é o prazo daquilo? 24 horas. Qual é o prazo daquilo outro? 24 horas. Falou, todos os prazos do código são 24 horas? E o candidato respondeu: olha, se são, eu não sei, mas pelo menos assim eu não perco nenhum prazo. São prazos e cada prazo é diferente, é uma loucura mesmo, não tem jeito. E assim, né, Agora, sabe professor, que. em relação a prazo, né? Só concluindo. O pessoal se preocupa demais, fica fazendo aquelas tabelas gigantes colando em parede. Na verdade, ninguém vai decorar tudo. Hoje mesmo eu me deparei com um que, assim, os colegas, né? Assim, até o chefe do cartório teve dúvida, porque não era um prazo processual, era um prazo dentro de um documento que estava nas normas da corregedoria e não dentro do CPC. Então, assim, ninguém decora tudo. Não, impossível, né? É impossível decorar tudo, e é por isso, mas é isso que eu digo,
que muitos da área de direito, formados, advogados, têm dificuldade, porque na faculdade a gente não é treinado para memorizar, a gente é treinado para interpretar. E aí, na hora que vê a quantidade de coisa para memorizar, para saber na ponta da língua, e você, como escrevente, sabe que se o escrevente for parar para pesquisar tudo que ele tem que fazer, não trabalha, e tem muito serviço. Eu explico, né? Eu digo que é daí a necessidade de muita coisa estar na ponta da língua para poder ser mais ágil no trabalho. Né? E muita gente formada em direito tem dificuldade de memorização, que é fundamental para a prova. Né? Fundamental, a memorização é fundamental para ter sucesso nessa prova. E falando nisso, depois de estudar aí, então, de fevereiro a outubro, é, quais foram as disciplinas que você errou mais na prova? Qual foi sua nota final, a sua posição? E quanto tempo demorou para te chamarem para tomar posse? Então, em relação a conteúdo, né, surpreendentemente, as matérias que eu mais errei são as que eu tenho mais facilidade. Assim, a prova, eu perdi 3 questões, assim, que eu li, eu acho que eu estava com a mente tão cansada que eu li ao contrário. Assim, eram questões que eu não costumo errar, inclusive que o teor do conteúdo da questão eu já tinha respondido em outras provas, né? E assim, o que eu mais errei, né, que é de minha memória, foi exatamente raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo, que são matérias que eu não costumo errar, né? Eu geralmente gabarito essas matérias ou acerto 90% pelo menos. E nessa prova, ironicamente, foi acho que eu mais errei. Acho que eu tinha mais medo, né, que era a norma da corregedoria, porque a gente tinha pouco exercício. E processo civil, eu acertei muito bem. Né, português eu só errei uma, as de direito processual também, né? Eu só errei uma de civil e, salvo me engano, de penal acertei todas. Então, assim, eu fui pego de surpresa, mas no final, né, o produto final foi uma surpresa feliz, né? Foi uma feliz surpresa, não é? Porque eu consegui, né, meu objetivo, que era ser aprovado, né, entrar ali no rol de classificação para fazer a segunda etapa de digitação aqui para Santo André, né? E eu escutava muito, assim, meu foco era esse, eu queria trabalhar perto de casa. Para quem vive na Grande São Paulo, sabe a dificuldade que é. Você se locomover na região metropolitana, chove, trem para, dá problema no metrô, você é para chegar em casa no início da noite, você chega meia-noite, aí já dorme, na verdade nem dorme, porque já acorda para sair no dia seguinte. Então eu tinha essa meta também, eu digo, pô, eu quero conviver melhor com a minha família, aproveitar melhor o tempo, quero trabalhar perto de casa. Aí sempre tem aqueles palpiteiros de plantão, né? Não, Santo André não chama ninguém, porque no último concurso não chegou na metade e tal, tem que fazer para a capital, etc, etc. Eu olhei bem o edital, falei, olha, seja o que Deus quiser, eu quero trabalhar perto de casa, eu vou fazer para cá, né? Eu até anteriormente, né, quando eu comecei a estudar para esses concursos, eu tinha até feito, né, prova ali para a Nona Rádio, porque eu gosto muito do Vale do Paraíba. Eu conheci várias cidades do Vale do Paraíba ali como militar, né? A gente era um quartel de logística, né? Tinha a parte de suprimentos e a nossa companheira de transporte. Então eu peguei várias missões de transporte. Então eu conheci, né? São José dos Campos, Jacareí, Guaratinguetá, Lorena, Caçapava, Taubaté, né? Conheci N cidades, né? Pindamonhangaba, e gostei muito do Vale do Paraíba. Então eu pensei, né, pleitear ali Nona Rádio, quem sabe, né, na época, morar em São José, morar em Jacareí, não é? Mas enfim, eu não tinha ali ainda o conhecimento suficiente para fazer ali a nota, né, que também era bastante concorrido, mas consegui, né, dentro das minhas expectativas, fazer a nota, né, que foi 8,2, né, aqui dentro de Santo André, consegui ficar na metade da lista, então isso já me animou bastante, né, porque o pessoal sempre falava, não vai chamar ninguém porque da outra vez não chamou. Mas eu pensei, se da outra vez não chamou, tem mais vacância agora, né? Então provavelmente vai chamar mais, e realmente foi o que aconteceu, né? Há inclusive uma expectativa de se zerar essa lista aqui em Santo André. Hoje
eu não me recordo bem, mas eu acho que já chegou ali ao centésimo, né? Recentemente, essa semana Olha mesmo, só. teve posse de candidatos. Então, assim, também é outra coisa que eu falo para o pessoal. Né? Tudo ao seu tempo, né? Não adianta essa coisa, não, faz para tal lugar, porque lá ano passado, o concurso passado, a nota de corte foi tanto. Aí dessa vez a nota foi e aumentou. Né? Eu escutava muito isso, não, porque lá a nota de corte é tanto. Não, é lá a nota de corte naquela ocasião foi essa, né? Mencionada. Mas cada concurso é uma nova realidade. Né? Então, nós não temos que ficar nos prendendo a isso. Eu acho que nós temos que ter foco em aprender, né? Assimilar a forma de se fazer uma prova para que a gente consiga o êxito. Né? E não ficar se preocupando com essa coisa de a nota lá é essa, a nota é aquela, porque no final das contas, né, muita gente poderia ter sido aprovado na cidade que mora, nesse concurso, e não foi por causa de um décimo, porque resolveu fazer na capital de São Paulo. Né? Foi concorrer com o Brasil Uhum. inteiro, né? Porque todo mundo, quando Sim, vai fazer em sim, outro estado, ele vai para a capital. Então, eu conheci muita gente, exato. pô, bati na trave ali, pô, fiz a prova, errei uma questão, aí perdeu um décimo, que era o décimo que ia colocar ele ali dentro do rol de classificação. Então, nós temos que pensar bem, né, antes de tomar essas decisões. E é exato, exatamente isso, né? A nota da corte da capital foi 86, salvo engano. A Natália fez 88 e foi nomeada para tomar posse semana passada. Ela ficou, acho que em 800, entre 800 e 900, com 88 pontos. E eu recebi, infelizmente, várias mensagens dizendo: professor, se tivesse feito para Guarulhos, eu já estava trabalhando e eu fiquei de fora da lista, nem na lista eu estou da capital, e realmente é isso. Quem vem de fora faz para a capital porque é o acesso mais fácil, né? Salvo ali o Vale do Paraíba, que atrai muita gente do Rio de Janeiro, principalmente no fundo do vale. Mas realmente eu tenho dito, faça a prova para onde você quer morar, não para onde é mais fácil. Esse tipo de raciocínio já é um raciocínio assim, não é um raciocínio vitorioso, né? É meio que um raciocínio procurando o atalho, procurando facilidades, etc. E tal. E no concurso público a gente sabe que não existem atalhos, não existem fórmulas milagrosas, existe trabalho bem feito e bem sucedido, como foi o que você fez. Moisés, olha só, vamos fazer aqui um ping-pong. Fácil para responder, hein? Esse é fácil. Difícil é processo civil. Olha lá. Estudar. Olha, bem fácil. Pré ou pós-edital? A pré-edital, né? Sem sombra de dúvida. Mas por que muita gente não estuda? Mas todo mundo sabe que é melhor estudar pré-edital. Por que tem muita gente que não estuda? Porque acredita que não vai sair o concurso? Eu acredito que é receio de achar que não vale a pena, né? Fica naquela expectativa, vai, muda o conteúdo, aí me pega de surpresa, é melhor esperar sair para eu ver qual é o conteúdo que vai ter, né? Ou banca, E né? Tem aí gente quando que tem sai, superstição com banca é, também. E aí, quando sai o edital, aí fala: nossa, tem muita matéria, não vai dar tempo de ver até a data da prova. Próxima pergunta: PDF ou videoaula? PDF. PDF. Você leu muito mais PDF do que assistiu videoaula, né? Sim, eu tenho uma facilidade maior de concentração com a leitura. Às vezes a pessoa falando ali 5 minutos depois, peraí, o que é que a pessoa falou? Aí eu tenho que voltar o vídeo, né? Eu prefiro ainda o PDF. E eu acho que o PDF você vai no seu ritmo. Eu, como professor, sei, a gente vai no ritmo da média. Né? Qual é o ritmo que eu preciso imprimir aqui para a maior parte das pessoas entenderem? Mas tem muita gente que entenderia muito mais rapidamente e conseguiria, por exemplo, aproveitar melhor o tempo, né? No PDF. Ansiedade e procrastinação. Você teve alguma desses dois sintomas, vamos dizer assim, desses problemas? Dá para ter os dois? Como é que você lida com isso? Olha, procrastinar não combina comigo.
Eu nunca fui disso, muito pelo contrário, né? Eu sempre fui assim impetuoso de correr atrás das coisas, né? Agora, ansiedade, realmente, em vários momentos eu já tive, né? Aquela apreensão. E ao longo do tempo, nós vamos lidando, né? As experiências elas vão ensinando e isso vai ajudando bastante. Mas eu lembro quando eu era mais novo, né? Por exemplo, a prova da ESA, que é o primeiro concurso ali que eu fui aprovado, eu lembro assim que dia anterior eu fiquei com aquela coisa na mente. E agora, tá, chegamos lá, já foi aquele castigo, né? Porque era fila para entrar, era fila para fazer a identificação na porta da sala, né? Para ir no banheiro tinha que pedir permissão ao tenente lá e tinha hora que o cara não deixava. Então já porque o concurso é isso também. Ele já treina a gente para aquela profissão, né? Já direciona o psicológico para aquilo. Né? Então hoje eu entendo por que tem prova de digitação para escrevente. Né? Eu antes não entendia, eu achava que era uma pegadinha só para eliminar. Mas hoje eu trabalhando, eu digo, agora eu sei porque tem prova de digitação. Né? Se traz para cá um catador de milho, a coisa não vai dar certo. Né? Então, assim, tudo tem sua finalidade e graças a Deus eu lido bem. Né? Eu controlo a ansiedade e procrastinação é uma coisa assim que eu lembre, nunca tive. Quem é Moisés? Moisés por ele mesmo. Eu sou uma pessoa assim esforçada, não é? Procuro a cada dia mais me aprimorar, né? E também eu aprendi a não subestimar nada nem ninguém. Moisés, muito obrigado pela entrevista. Antes de você deixar a sua mensagem final, eu queria que você respondesse uma pergunta. Está gostando do TJ? Valeu a pena? Quanto tempo você está lá? E quais são as suas atividades, as suas atribuições, funções aí normalmente durante o dia? Eu assumi, tomei posse dia 7/11, né, do ano passado. O cartório, assim, o pessoal é maravilhoso, né? Assim, foi uma família que eu ganhei, né? Equipe muito boa, o pessoal muito unido. E nós trabalhamos ali no dia a dia com o cumprimento ali das tarefas, né? Nós temos ali os processos no SAG, né? Dentro do cartório tem as divisões por final, né? E dentro daqueles finais que são repartidos ali entre nós, dentro deles a gente vai fazendo ali desenvolvendo ali o cumprimento daquilo que sai nos atos ordinatórios, né? Então tem uma sentença lá do juiz, né? Providencia um ofício para o INSS, então a gente vai lá, né? Faz um ofício, tem determinadas pesquisas que tem que fazer, nós vamos fazer também, né? Expedir determinadas certidões, a gente rascunha, né? Para o escrivão, o chefe do cartório assinar, né? O coordenador, né? Então, assim, nós trabalhamos ali desenvolvendo essa documentação e auxiliando ali no bom andamento do cartório, né? E bem como também na concretização ali dos atos ordinatórios da nossa juíza, né? Mas já está falando igual magistrado, já em atos ordinatórios, bem como as. Enfim, muito legal. E as normas da corregedoria ajudam ou atrapalham? Elas Você ajudam, né? disse, Eu acredito que elas ajudam, né? Mas, você assim, disse que mais pega o entendeu, pessoal na dúvida. É, você disse que entendeu, você entendeu por que cai digitação, você entendeu também por que caem sim. as normas, né? Ah, com certeza, com certeza. Senão seria uma confusão Né? enorme, né? Pois é, normas da corregedoria, projeto gabaritando normas da corregedoria, Moisés, que é da turma do Douglas, eu tenho muita alegria de receber aqui meus ex-alunos, e é por isso que a gente trabalha no Direção, é por isso que a gente faz e dá o nosso melhor para que realmente
deixem de ser concurseiros e passem a ser concursados. E depois voltem aqui para dar entrevista, para contar para a gente como foi e para ajudar pessoas que estão passando por essa jornada. Moisés, sua mensagem para quem está no Finalmente Escrevente 2, para quem está na turma do Douglas 2023, para quem está estudando e quer muito uma vaga dentro do maior tribunal do mundo. Fica à Eu vontade. desejo. Ah, tá ótimo. Eu desejo toda a sorte do mundo, né, que dentro em pouco aí tenhamos, né, o professor Douglas e eu aí novos colegas, né, dentro do tribunal, e estudem, né, é o que eu sempre falo, estudem, não desanimem, e nunca, né, nunca ouçam, né, assimilem mensagens negativas. Infelizmente, isso vai acontecer, né? E não são pessoas estranhas ao nosso meio, são pessoas do nosso convívio, né? Vão criticar, né? Vão dizer, vão gerar um demérito no seu preparo, né? Ou no concurso que você pleiteia. Eu escutava muito, desde a época que eu fiz lá aquela prova para sargento, né? Eu já escutava sobre demérito, né? Aí depois que você aprova é que o pessoal vem parabenizar, vem te valorizar. Mas quando você está se preparando, todo mundo quer te jogar para baixo. Aquelas pessoas que ou invejam ou não têm a mesma coragem, a mesma capacidade de lutar que você tem. Então não desista, não dê ouvido a essas pessoas. Continuem focados que o resultado, com certeza, chegará. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado. Tenha certeza de que você colaborou para muitos que estão aflitos, com dificuldades nesse momento. Fico muito feliz pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado. E você escutou, né? Não desista. Apesar de tudo e de todos, não desista. E quem está falando isso para você é o Moisés, com mais de 40 anos, casado, duas filhas pequenas, a esposa grávida da terceira menina, trabalhando o dia todo com muitas e assumindo mais responsabilidades ainda, super sincero, fez o que podia ser feito com o máximo de dedicação dentro das suas possibilidades, estudava de segunda a sexta apenas à noite, lembrando que conciliava com as aulas que assistia, mas conseguia estudar mais ou menos ali das 18h30 até as 22, 22 e pouco, isso contando, né, podemos dizer, um bruto, assim, na hora que começava e na hora que terminava, fazendo as contas, dava 2 horas, 2 horas e meia nos melhores dias, e não desistiu, não deixou a peteca cair, muito pelo contrário, insistiu, controlando a ansiedade, foi fazendo 2 horas. Olha, se a gente for dar atenção aí para o que dizem por aí, a gente vai chegar, vai ter certeza que é impossível passar estudando 2 horas por dia. Mas aí você viu que ele falou: olha, sábado eu estudava um pouco mais, mas continuou ajudando a esposa, continuou lavando louça, diz que assistia a aula, às vezes, lavando louça até, cuidando das filhas, trocando fralda, continuou indo à missa no domingo, continuou almoçando na casa da sogra, e aí deixava lá a esposa com os filhos e voltava mais cedo para casa. Em vez de ficar a tarde inteira lá na casa da sogra, do sogro, né, voltava para fazer a revisão. Então, olha só como a rotina, muitas das vezes, é o segredo, né? De segunda a sexta, olha, se alguém pode mais, sorte, o que eu posso é isso, é estudar o máximo que der entre 6h30 e 10h30, e vamos fazer isso todo dia, e não ficar pensando muito. E ele disse, né, olha, procrastinação nunca combinou comigo, eu sempre, nunca me lembro de ter tido esse problema. Então, é para fazer o que tem que ser feito, estabelecer uma rotina. E essa dica é ótima. A ansiedade, ela cede a qualquer, né? Ela cede diante da primeira rotina. Estabelece uma rotina, você vai ver, acaba a ansiedade.
admitiu as dificuldades, reconheceu que processo civil, né, ia ser uma dificuldade, que no começo o raciocínio lógico era, mas também não desistiu diante da primeira dificuldade que apareceu, muito pelo contrário, né, superou, lidou com essas dificuldades, venceu as barreiras. É assim, meus amigos, a gente precisa desenvolver mesmo uma habilidade de resolver os problemas, de vencer as dificuldades, e o quanto mais rápido conseguir fazer, mais rápido a gente encontra a direção certa para a aprovação, né? Com 82 pontos, foi corajoso para fazer no lugar onde se sabia não chamaria tantos quanto na capital, né? A capital aí passou já dos mais de 1.000 nomeados, ele fez para uma circunscrição onde até agora foram chamados 100 aí, mais ou menos, né? Então você vê menos de 10%, mas está lá, feliz da vida. Se tivesse feito para a capital, ia estar passando não sei quantas horas no transporte, com toda a dificuldade. E deu tudo certo. É assim, no tempo certo, no momento certo, as coisas vão se encaminhando. Resolveu pelo menos 7.000 questões, e aí a importância, né, da resolução de questões. Fazia a revisão dos erros, né, toda semana, domingo, depois do almoço, na casa da sogra. Né? E veja como ele foi encontrando formas. Né? Então, domingo, deixa a esposa lá na sogra com as filhas, almoça rapidinho, não precisa deixar de ir ao sogro, mas almoça, vem para casa e aproveita para estudar, né? E com mais tranquilidade, etc. E tal. Moisés é gente que faz. Moisés é gente que fez. Moisés é gente que chegou no TJ, já se adaptou, já começou a trabalhar, está lá dando sangue e é de escreventes como Moisés e como você que está aí nos assistindo, que o tribunal precisa. Então, nós temos o exemplo da Natália, que estudava 6 horas por dia e só estudava, não trabalhava e foi aprovada. E também nós temos o exemplo do Moisés, que estudava só de noite, trabalhava o dia inteiro e à noite ainda cuidava dos filhos pequenos e ajudava a esposa nos deveres do lar. E também foi aprovado. Todo mundo pode ser aprovado, tem vaga para todo mundo, e todo mundo sabe o que precisa fazer. Só não vai fazer realmente se não conseguir lidar com as dificuldades. Eu digo que essa habilidade ela é fundamental. E o concurseiro hoje que consegue lidar com essas dificuldades, consegue lidar com as dores, os sofrimentos, vai conquistar o seu objetivo cada vez mais rápido. É isso aí, meus amigos. A gente fica por aqui na certeza de que você teve um aprendizado muito grande, que vai ter muito aí para aplicar no seu dia e conquistar a sua vaga, conquistar a sua aprovação, deixar de ser concurseiro e passar a ser concursado. Beijo do Douglas e até a próxima. A gente se vê por aí.